Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! Você, mulher que agora nos escuta, você já teve medo de andar na rua apenas pelo fato de ser uma mulher? No Brasil, 80% das mulheres já sofreram abuso sexual, 30% já admitiram terem sofrido assédio sexual no trabalho e 12,4% dos casos de assédio moral neste ambiente começam como assédio sexual. Os percentuais chamam a atenção. Rafael Ferri. E o assunto, Raquel Carneiro, foi o tema principal no Poder Judiciário Gaúcho através da Semana de Combate ao Assédio Moral e à Discriminação. Desde 2015, o Tribunal de Justiça vem trabalhando não apenas no combate, encaminhando as notícias de assédio, mas na prevenção desses tipos de violência, promovendo o acolhimento e auxílio. É o trabalho da Comissão Paritária de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Doenças Decorrentes, a COPEAN. Desembargadora Gláucia Dipp Dreyer, presidente da comissão. Explique para a gente a COPEAN. Foi criado em 2015, em virtude também de ser instituído pelo CNJ. E agora ele está tendo um trabalho mais atuante no sentido de prevenção. Inicialmente ele vinha tratando só das questões de notícias ou denúncias recebidas e cuidando dos casos concretos, mas o CNJ tem pedido esta atuação mais intensa da comissão e eu também estou promovendo essa divulgação toda desde que assumi a presidência, no intuito de nos dispormos a trabalhar muito mais na prevenção, no enfrentamento do assédio, do que realmente só resolver os casos ou as notícias e denúncias já havidas, né? Então a COPEAN, ela está crescendo, está se fortalecendo e por isso ela é formada por representantes de todas as classes do judiciário, né? Nós temos representantes dos servidores, representantes dos terceirizados, dos estagiários, temos composição pelo DMJ e também da júris, enfim, somos 15 membros, além dos suplentes, de todas as áreas, categorias, para que todos tenhamos um olhar único para combater o assédio. Você sabe o que diz a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho? Escute só. A violência e o assédio constituem uma violação ou abuso dos direitos humanos, uma ameaça à igualdade de oportunidades e que são inaceitáveis e incompatíveis com o trabalho decente, reconhecendo que a violência por razão de gênero afeta desproporcionalmente mulheres e meninas. Conosco também está o seu Paulo Sebastião Gonçalves Olímpio, que representa a Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul na COPEAN. Enquanto servidor do Judiciário, seu Paulo, por que o senhor acha que se deve estar sempre atento ao assédio no ambiente de trabalho? Porque o assédio, ele é solerte, né? Ele é insidioso, e é uma situação que prejudica muito o relacionamento entre os servidores, né, e o próprio bem-estar da massa de trabalho. O mais difícil é a pessoa compreender que está passando por uma situação de assédio moral. O assédio sexual, ele é mais definido. Agora, o assédio moral, né, a pessoa às vezes entende que tem falha mesmo, às vezes entende que é apenas uma desinteligência localizada e não percebe que a ação é intencional e repetida. Então, a primeira coisa é a pessoa identificar e assumir essa realidade, que é muito difícil, tomar a iniciativa de trazer a questão até a comissão, para que possa haver o acolhimento dessa questão e haver também o seu tratamento. Condutas variadas podem configurar assédio moral e sexual. Importante dizer, Raquel e ouvintes, que mesmo sem contato físico, a prática pode ser explícita ou sutil, com contato físico ou como expressões faladas ou escritas, ou meios como gestos, imagens enviadas por e-mails, comentários em redes sociais, vídeos, presentes. Se você tem dúvidas, fique atento.
O assédio moral no trabalho é conceituado como ataques repetitivos intencionais de uma pessoa ou grupo a uma ou mais pessoas no intuito de atormentá-la, prejudicá-la e provocá-la com efeitos nocivos à saúde, destruindo vínculos e degradando o ambiente de trabalho. Doutora Jane Maria Reus, que integra o nosso departamento médico judiciário, o assédio sexual ainda nos parece ser mais claro quando sofrido, não é? E o assédio moral? Pois quem comete muitas vezes acha que a conduta faz parte e é algo normal dentro da dinâmica diária de tarefas. O assédio sexual corresponderia a 20% dos meus atendimentos, 80% do assédio moral. E o assédio moral, ele devasta. O assédio moral suga a essência do sentido da vida no trabalho. Na minha economia psíquica, o trabalho faz parte da minha identidade. E quando fere o trabalho, fere a minha identidade. Então, quem sou eu sem o trabalho? Por que eu estou sofrendo isso no trabalho? O que eu fiz para merecer? Eu estou ficando louca? Será que eu estou confusa? Por que ninguém fala comigo? Olha a tormenta que isso significa, e ele vai sutil, devagarinho e contínuo. Embora na Convenção 190, dependendo da situação, a Convenção 190 considera uma situação só pode ser caracterizada como assédio moral. Mas, em geral, na maioria das situações, é algo continuado ao longo do tempo. O que a gente quer mais do que um ambiente tranquilo, onde a gente possa colocar a nossa energia, a nossa força de trabalho para contribuir com o objetivo maior, trazer justiça para os cidadãos e para as cidadãs. O sentido do trabalho no Poder Judiciário ele é muito rico. Ele trabalha muito com o nosso imaginário. Então, o assédio moral nesse ambiente da justiça, ele é mais chocante ainda, porque a gente pensa, poxa, eu estou na justiça e eu estou me sentindo injustiçado nesse espaço, né? É bem desafiador, né? Você sabia que há tipos de assédio moral no trabalho? Além do assédio interpessoal, há também o assédio organizacional. Escuta só. Assédio moral organizacional é quando a pessoa sofre pressão por desempenho, sobrecarga, competitividade, centralização das decisões, rigidez hierárquica e falta de reconhecimento pelo seu trabalho. Diversos estudos ao redor do mundo garantem: investir em um ambiente de bem-estar e leveza no trabalho pode gerar aumento no engajamento, em produtividade e em lealdade à empresa. Doutora Miriam Lopes Vucetic, psicóloga que integra a Copeam. Funcionários que vivem em locais saudáveis de trabalho são mais felizes? Mas a pessoa está assim com a plena fluência das suas condições para se sentir bem e para produzir melhores resultados em todas as perspectivas. E já se porventura a gente vive um ambiente difícil, um clima organizacional horrível, contextos abusivos, que é o caso assim do assédio moral, assédio sexual, discriminação, simplesmente vai embotando essas nossas condições, essa nossa capacidade de expor ao máximo o nosso potencial. E o assédio moral, esses assédios, esses contextos, eles podem ser grandes assassinos, né? Assassinos emocionais, assassinos do bom ambiente de trabalho. Está absolutamente comprovado que ambiente é 50% de tudo é ambiente. Ou mais, aliás, entende? O ambiente é fundamental, ele é decisivo para a nossa felicidade e para a questão dos resultados laborativos. É um tema tão sério e de tão importante discussão no nosso dia a dia que, diante de uma situação de assédio, uma pergunta muito simples surge. O que fazer nesses casos, doutora Jane? Quais as principais orientações? Dizer não claramente, anotar situações, anotar o nome das pessoas, anotar quem testemunhou,
É importante que se comunique aos superiores que isso está acontecendo. Há canais dentro da instituição que possam acolher essa denúncia com discrição, com privacidade. É muito importante que se desenvolva uma cultura contra o assédio sexual e contra o assédio moral dentro da própria organização. Que os recursos humanos, que a gestão de pessoas saiba como agir diante destas situações, esteja preparada, esteja capacitada para acolher e para compreender todas essas implicações que tem o assédio sexual. É importante incluir o tema do assédio em treinamentos, em palestras, em cursos, onde a gente possa conscientizar também toda a comunidade trabalhadora da organização. Nós precisamos romper o silêncio e nós precisamos denunciar o assédio. O assédio sexual é algo que a gente não pode admitir no ambiente de trabalho. O importante que a gente tem visto hoje é que a denúncia tem um efeito dominó. Recentemente, a gente ouviu estarrecido a história do anestesista que estuprava as mulheres durante o parto. Isso aconteceu porque mulheres corajosas, as enfermeiras, começaram a se dar conta que isso acontecia, filmaram a situação e conseguiram, então, denunciar. Isso é fundamental. Então, é importante que a gente encoraje as mulheres a denunciar e que a gente tenha coragem também de fazer as denúncias, mesmo não sendo implicadas diretamente, quando a gente observa outras mulheres sofrendo a denúncia. O nosso Judicast sobre combate ao assédio moral e sexual vai terminando por aqui. Mas não esqueça, você pode denunciar nos canais confiáveis na página da Comissão Paritária de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Doenças Decorrentes, a COPEAN. Lá você encontra informações sobre o assunto e um formulário online para denúncias de situações que aconteçam dentro do Judiciário Gaúcho. Além disso, foi elaborada uma cartilha detalhada sobre assédio e discriminação. Para saber mais, acesse o site tjrs.jus.br. Obrigada pela parceria, Rafael Ferri. Obrigado a você, Raquel Carneiro. Quer ouvir edições anteriores do nosso Judicast? Então utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio, disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judicast. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.